E agora a economia, dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE, apontam queda aí nas exportações brasileiras para a Argentina em janeiro. O recuo foi de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em contrapartida, as vendas para a China subiram 56%. Sobre esse tema, vamos conversar agora com o diretor estratégico da Becomex, o Renato Promenzio. Renato, prazer tê-lo conosco. De fato, aí é um dado que vai colocando a China liderando, de fato, aí as exportações, o comércio exterior brasileiro. Bom dia ao senhor. Bom dia, espero que todos estejam bem. Sim, a China é um mercado altamente demandante para o Brasil, principalmente para o agro. O agro é o principal ativo que a China consome do país. E isso se dá muito pelo nível populacional da China. Então, isso, ao longo prazo, tende a crescer cada vez mais e o volume comercial da China também tende a crescer. Tudo bem, bom dia. Em relação à Argentina, como que a gente consegue fazer com que esse caminho se estreite novamente, né, entre o Brasil e a Argentina? Obrigado pela pergunta. Não existe apenas uma forma de fazer isso, mas eu posso dar um exemplo muito rápido. A Argentina hoje está pagando seus fornecedores com 200 a 300 dias, o que faz com que as empresas tenham um fluxo de caixa muito apertado. Então, o primeiro passo é diminuir esse tamanho de prazo de pagamento para um tempo menor, para que as empresas possam ter mais exportações para a Argentina. Sem isso, fica difícil ter saúde financeira para essas empresas continuarem a exportar para a Argentina. Agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Renato, bom dia, satisfação falar com você. Renato, o atual presidente argentino assumiu há cerca de 2 meses, pouco mais de 2 meses, tem promovido algumas mudanças do ponto de vista econômico no país. Existe alguma medida que já esteja sendo tomada no âmbito do comércio internacional, principalmente no âmbito dessa relação bilateral entre Argentina e Brasil, que pode melhorar, que pode facilitar essa relação comercial entre os dois países? Sim, existe. E esse primeiro ponto é justamente o prazo de pagamento. Já foi identificada essa questão e a ideia principal é diminuir esse prazo para que as empresas que estão exportando para a Argentina tenham uma saúde financeira melhor. Obviamente não é apenas uma estratégia, existem uma centena de estratégias que podem ser aplicadas e é isso que a gente faz aqui. São centenas de pessoas que estudam a operação dessas empresas para poder ajudá-las. O Brasil vive, de fato, aí um momento importante em relação aí à indústria, né? Muito se fala da desindustrialização do país e o avanço asiático que é comandado, evidentemente, pela China. Hoje nós observamos no mundo aí subsídios na casa de $1 trilhão nos Estados Unidos, na Europa, o Reino Unido, para que possa haver uma própria recuperação, uma competição maior no seu mercado interno. É óbvio que vai sobrar excedente, portanto, se eles adotarem essa medida protecionista nos Estados Unidos, Europa e também Reino Unido. Então, esses produtos chineses vão chegar cada vez mais aqui ao país, ao Brasil, no momento que nós não temos aí condição de competir com esse mercado externo, né? O programa do governo foi anunciado esse ano. É um programa importante, mas 300 bilhões de reais até ali 2026, quando nós estamos falando aí de $1 trilhão nos Estados Unidos e também lá no na Europa e Reino Unido. Então, essa questão da competitividade será fundamental a partir de agora. Então, a gente vai ficar o tempo inteiro vendendo commodity e também a questão agrícola. Exatamente. O plano de neoindustrialização que o Brasil fez nas 6 missões, que passa pelo agro, passa pela saúde, ele tem por medida proteger um pouco mais o mercado local. Mas é isso, deve existir uma série de ações, tributária, aduaneira, inclusive olhando para o protecionismo no mercado local, para diminuir esse déficit. Se a gente pegar, por exemplo, o setor químico, ele está importando demais num custo caro e está vendendo e exportando menos. Porque quando você aplica a sua industrialização, os impostos, etc., fica difícil competir. Então, tem que haver uma conjunção de fatores para poder ajudar nessa questão. Se essa conjunção de fatores não acontecer, reforma tributária, reforma estadual, municipal, entre outros, a gente não vai conseguir competir. Então, é uma estratégia de longo prazo que precisa consolidar para ajudar essas empresas a se tornarem mais competitivas. Para que tenha uma ideia, 5 bilhões já foram liberados para algumas empresas, já nesse plano de 300 bilhões, para começar esse trabalho, e espero que isso aconteça cada vez mais e esse valor aumente, para proteger as empresas, gerar emprego e ajudar realmente o Brasil, que precisa bastante desse apoio. Renato, logo no início da nossa entrevista, o Marcelo Matos puxou falando desse superávit de 6,5 bilhões em janeiro, né? O maior
mais elevado para o mês da série histórica iniciada desde o ano de 1997. Este valor, de fato, acredito que sua resposta seja essa, né? Pelo que a gente tem conversado aqui, foi puxado justamente por causa da agricultura aqui no país. Isso, exatamente. A agricultura hoje no PIB é o primeiro setor que mais impacta. Em segundo lugar é a questão de recursos naturais, em terceiro químico e o quarto automobilístico. O agro hoje é a nossa mola motora para fazer com que o Brasil tenha competitividade perante os outros países. No entanto, o agro pode ainda ser mais competitivo. Se a gente conseguir equalizar essa questão da importação que está cara, por exemplo, defensivos agrícolas, fertilizantes que se compra por um volume caro para as empresas químicas trabalharem e poderem revender para as indústrias do agro, a gente pode crescer ainda mais nisso. Então esse número histórico pode se tornar ainda maior dependendo de como a gente aplicar essas políticas no Brasil. Agradecemos a participação do diretor estratégico da Becomex, o Renato Promenzio, aqui no Jornal da Manhã. Renato, muito obrigado. Muito obrigado, um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes.